Beleza, turma, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira, trazendo o vencedores e perdedores da Trade Deadline da NBA, né? Ontem nós tivemos o fechamento do mercado de trocas da NBA. Quem trocou, trocou. Quem não trocou, não troca mais, né? Trocas não são mais permitidas nessa temporada. E aí, tivemos muitos negócios sendo fechados na quinta-feira. Tivemos vários outros também sendo fechados no decorrer de toda a semana. Foi uma semana muito movimentada, né? E aí, nesse vídeo, eu irei dar a minha opinião sobre quem venceu e quem perdeu nessa trade deadline, que, na opinião de muitos, inclusive na minha, foi a maior trade deadline de todos os tempos. Porque nunca vimos uma trade deadline com tantas trocas, sabe, desse tamanho, né? Luka Doncic indo pro Lakers, Anthony Davis indo pro Dallas, Jimmy Butler no Golden State, Fox em San Antonio, Zach LaVine em Sacramento. Sabe, foi simplesmente uma loucura. Foi uma loucura essa trade deadline. Foi uma trade deadline que teve 9 jogadores que já foram All-Stars sendo trocados. Um número recorde na história da liga. Então, não é nenhum exagero colocar essa trade deadline como a maior da história. Passa longe de ser exagero. É uma realidade. E aí, nesse vídeo, eu irei dar a minha opinião sobre quem mandou bem e quem mandou mal. Tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. E vamos começar aqui com os vencedores. E aí, já pra, né, matar essa logo, vamos aqui com o maior vencedor, que obviamente foi o Los Angeles Lakers. Sim, óbvio que tivemos outros times vencendo, tivemos outros times, outros jogadores saindo dessa trade deadline bem, né? Só que ninguém saiu melhor do que o Lakers. Sim, o Lakers basicamente garantiu o seu futuro nessa trade deadline. Garantiu um futuro que era totalmente incerto, né? Um futuro que aparentava ser extremamente conturbado, né? Tudo indicava que o pós-LeBron seria caótico lá em Los Angeles. Com as trocas que o Lakers fez, esse caos não deve mais existir, né? Porque agora o Lakers tem simplesmente Luka Doncic no time. Uma das grandes estrelas da NBA, um dos maiores talentos que o basquete já viu, de 25 anos. O Lakers tem esse cara. Um cara que acabou de chegar nas finais. E aí você pega, pô, mas perdeu o Anthony Davis, né, Luiz? Ok, perdeu o Anthony Davis, que vem fazendo uma temporada muito boa, um cara que é ídolo do Lakers, foi campeão, extremamente importante nessa última geração aí do Lakers. É um cara vencedor e tal. Beleza, perde esse cara, o melhor defensor do time. Mas ganha um gênio de 25 anos. Entendeu? Eu acho que a perda do AD, assim, o impacto da perda do Anthony Davis é muito pequeno comparado ao ganho de você ter o Luka Doncic no seu time. Não quero menosprezar o Anthony Davis, não me entenda mal, tá? Mas a gente tá falando do Luka. A gente não tá falando de qualquer jogador, não, a gente tá falando do Luka Doncic, de 25 anos. É desse cara que a gente tá falando. E o Lakers conseguiu ele. E além disso, conseguiu um pivô jovem, com um potencial muito interessante e que tem características que casam muito bem com o jogo do próprio Luka. Sim, o Mark Williams, ele tem tudo para ser um baita de um parceiro pro Luka. Um baita de um parceiro.
tanto agora como no futuro, porque, de novo, é um cara de 23 anos. Então, o Lakers sai dessa trade deadline com o seu futuro garantido. Garantido. E tudo isso, conseguiu tudo isso, mantendo Austin Reeves, mantendo Rui Hachimura e mantendo o LeBron. Entendeu? Beleza, perdeu o Dalton Knecht, perdeu suas escolhas de draft, perdeu o Anthony Davis, entendo. Max Christie, que vinha bem e que tá jogando bem em Dallas agora e tal. Não tô falando que, nossa, conseguiu esses caras de graça. Não, não foi de graça. Mas, assim, a perda não chega nem perto do ganho, assim. O ganho é muito maior do que a perda. O Lakers lucrou muito nessa trade deadline. Então, pra mim, não tem nem muita discussão. O maior vencedor dessa trade deadline é disparado o Lakers. Mas disparado. Disparado. Uma coisa inacreditável, né? Ainda mais pelo fato de que foi a troca do Luka, no caso, foi uma troca que caiu dos céus, né? Não é que o Pelinka teve que ligar pro Dallas, ficar um mês negociando. Não, não, não. O Nico Harrison, gêmeo do Dallas, ligou pro Pelinka e ofereceu o Luka. E o Pelinka ainda conseguiu barganhar, porque, segundo informações, o Dallas pediu até um pouco mais, né, pro Lakers, e o Pelinka conseguiu ainda barganhar. Então, velho, não tem como, mano. Pra mim, o Lakers é disparado o maior vencedor dessa trade deadline. Mas disparado, disparado. Depois, eu colocaria... Cara, eu colocaria Cleveland como talvez o segundo grande vencedor. Eu não tô fazendo como ranking, tá? Do mais vencedor pro menos vencedor. Mas eu acho que Lakers e Cavs dá pra gente colocar como os dois maiores vencedores, né? O Lakers, por tudo que conseguiu, o Luka, Mark Williams e tal. E o Cavs, por ter conseguido um jogador que tapa o maior buraco desse time, que é na ala, né? Quando você olha pro quinteto titular do Cavs, é muito claro qual que é a posição carente do time. É a posição 3, é um small forward. Você tem Jarrett Allen, você tem Evan Mobley, você tem Darius Garland e você tem Donovan Mitchell. Só falta um ala. Faltava, porque agora o Cavs tem. Né? A troca pelo DeAndre Hunter supre essa carência. Né? O DeAndre Hunter, que é um jogador extremamente jovem, ele tá fazendo uma temporada absurda. Né? A gente tá falando de um cara que tem nessa temporada uma média de 19 pontos com quase 3 bolas de 3 convertidas por jogo. Arremessando quase 40% para 3. Se o DeAndre Hunter, ele tá fazendo um ano de Sixth Man of the Year. Ele era um candidataço a Sixth Man of the Year lá em Atlanta. E o Cavs consegue esse cara, tendo que abrir mão de 2 reservas e de um capital de draft, né? 3 escolhas de segunda rodada e 2 trocas de escolhas. O Caris LeVert pode fazer falta? Pode. Eu gosto do LeVert. Acho que ele fez um bom trabalho nesses anos lá em Cleveland. Mas, velho, a chegada do DeAndre Hunter, ela é muito impactante, mano. Ela é muito impactante. Então, por ter conseguido suprir sua maior carência sem perder nenhum titular, mano, pra mim o Cavs é muito vencedor. É muito vencedor. Então, eu colocaria Lakers e Cavs como os 2 maiores vencedores aqui. Colocaria os 2. Agora não vou ordenar mais não. Agora vou só falar os nomes. Eu acho que o Kyle Kuzma também foi um vencedor. Né? O Kyle Kuzma, ele basicamente sai do pior time da NBA e vai para um time que tem aspirações de chegar na final de conferência. Tem Giannis, tem Damian Lillard, né? Então o Kyle Kuzma, por ter saído de uma realidade merda para uma realidade competitiva, eu acho que o Kuzma é vencedor aqui. É vencedor. E o mais interessante, ele consegue esse upgrade tendo
uma das suas piores temporadas da carreira, né? Então, o Kyle Kuzma, ele venceu bastante nessa trade deadline, viu? Ele venceu bastante. O Bucks, eu não acho que venceu tanto assim, tá? Não vou colocar o Bucks como perdedor, porque eu acho que a troca até ajudou um pouco o Bucks pelas questões financeiras, né? O contrato do Middleton era um contrato ruim, né? Para a realidade do Chris Middleton hoje. E o contrato do Kuzma é um contrato bom, porque é um contrato que vai ficando mais barato com o tempo. Então, eu não acho que o Bucks foi um perdedor, porque teve esse ganho financeiro. Mas eu também não acho que o Bucks foi um vencedor, tá? Porque eu acho que em quadra, eu não vejo o Kyle Kuzma sendo tão melhor assim do que o Chris Middleton, tá? Opinião minha. Mas o Kuzma em si, ele é vencedor. Pela mudança de realidade, né? Então, Lakers é vencedor pra caralho, Cavs é muito vencedor, Kuzma é vencedor, o San Antonio é muito vencedor. Não tem como, né? Os caras pegaram o De'Aaron Fox sem ter que trocar nem o Castle, nem o Keldon Johnson, nem o Jeremy Sohan, nem o Devin Vassell, nem o Chris Paul. Manteve a maior parte do seu capital de draft. Então, os caras garantiram o seu armador do futuro, né? Porque o Fox é um cara jovem. Mantendo toda a sua base jovem e mantendo as suas melhores picks. Então, San Antonio também é um baita de um vencedor. Eu fico muito na dúvida sobre quem que ganhou mais, o Spurs ou o Cavs. Não sei. Eu ainda fico com Cleveland, mas San Antonio também venceu pra caramba, mano. Venceu muito San Antonio. Nossa, mas mandou bem demais na troca, né? Nossa, mandou muito San Antonio. Mandou demais. Então, San Antonio com certeza é um dos maiores vencedores. E aí, pra fechar a lista de vencedores... Mano, eu vou de Jimmy Butler. O Golden State em si, eu não coloco como vencedor, porque o Golden State assumiu um baita de um risco, né? Pegou um cara que vai fazer 37 anos, um cara com histórico de lesão, um cara que tem aí questões de vestiário, é um cara muito egocêntrico. Então pegou esse cara, deu na mão dele 120 milhões para os próximos 2 anos e abriu mão de um Wiggins que vem fazendo uma das suas melhores temporadas em muito tempo, trocou uma das suas escolhas de draft, né? Então, assim, o Warriors assumiu um risco, claro. O fato de ter pego o Butler sem ter que trocar Kuminga, Muri, Podziemski, enfim, sem ter que trocar nenhum dos seus jovens, pode ser visto como uma vitória? Pode. Mas pelo risco que o Warriors assumiu ao pegar o Butler e ao renovar com ele, eu não vou colocar o Warriors como vencedor. Também não coloco como perdedor, tá? Então eu deixo o Warriors aí nesse limbo. Agora, o Butler em si dá pra considerar um vencedor. Porque o cara, com a idade dele, com o histórico de lesão que ele tem, e né, com todas as dúvidas que tem em cima da sua motivação, em cima, né, do seu comprometimento e tal, um cara desse conseguir 120 milhões para os próximos 2 anos e conseguir ir para um time que vai dar para ele a chance de competir, pelo menos na teoria, né? Mano, é uma baita de uma vitória. Ah, mas ele queria ir pro Phoenix Suns. Beleza, eu entendo. Ele é um perdedor nesse sentido, porque ele não conseguiu ir pro time que ele queria. Mas todo o resto ele conseguiu. Conseguiu ser trocado, conseguiu o dinheiro que ele queria, conseguiu ir pra um time que pode dar a chance pra ele de competir. Claro, muita coisa tem que melhorar no Golden State pro time competir. Não é só o Butler chegar que magicamente o Warriors vai brigar pelo título. Não. Mas pelo menos tem a probabilidade. Quando você tem Curry, Green e Butler no mesmo time, você tem a probabilidade, você tem pelo menos o direito de sonhar. Você pode sonhar, né? Então, não conseguiu ir pro Phoenix, mas conseguiu todo o resto que ele queria. Então, o Jimmy Butler, ele sim, pra mim, é um baita do vencedor. Pra mim, ele é um baita do vencedor. Então,
eu fecho essa lista de vencedores e perdedores, de vencedores, perdão, assim, com Lakers sendo o maior vencedor, aí depois Cavs e Spurs, acho que tem debate pra ver quem que foi o segundo maior vencedor. Eu fecharia ainda no Cleveland, porque foi certeiro o Cavs e a chegada do DeAndre Hunter coloca o Cavs numa posição onde, mano, uma final de NBA não é mais absurdo, não é absurdo de pensar. Não é absurdo de pensar. Então, Lakers, Cavs, Spurs, Butler, Kuzma. E eu vou te falar, eu coloco o Miami Heat como vencedor. Sabe por quê? Porque acabou logo com essa novela, né, cara? Sim, finalmente acabou, finalmente o Heat vai poder seguir em frente. E o retorno que o Heat teve, cara, eu não acho que foi ruim, não. Você pega Andrew Wiggins, você pega uma escolha de primeira rodada, que pela idade de Curry e Butler, cara, pode ser uma escolha boa, né? Tem a proteção ali top 10, mas mesmo assim, ainda acho que é uma escolha boa. Então, o Heat eu também coloco como vencedor. Também coloco o Miami como vencedor aqui. Então, pra mim, esses foram os maiores vencedores. Indo pros perdedores, Dallas, disparado o maior perdedor. Ah, mas pegou o Anthony Davis. Ah, mas pegou uma escolha de draft. Ah, pegou o Max Christie. Beleza, irmão. O Dallas pode brigar pelo título nessa temporada? Com o AD, com o Max Christie? Pode. Pode brigar pelo título. Tá? Não duvido disso. Porém, eu não tenho nenhuma dúvida de que no médio e longo prazo o Dallas vai se arrepender amargamente dessa decisão. Mas não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Inclusive, o nosso querido Nico Harrison já deve estar se arrependendo agora, né? Porque ele não tá podendo sair de casa. As informações são de que ele tá sofrendo ameaças de morte. Né? Com certeza, nesse jogo agora que vai ter em Dallas, vai ser Dallas e Houston, se não me engano, o que vai ter de protesto, o que vai ter de torcedor do Dallas revoltado é brincadeira. O Nico Harrison, ele nunca vai ser perdoado pelo torcedor do Dallas. Esse cara tem o ódio eterno do torcedor do Dallas. E eu acho que nenhum título muda isso, tá? Nenhum título muda isso. Porque o que ele fez feriu o sentimento do torcedor. Entendeu? Foi uma coisa... Assim, o que ele fez, mano, não se faz. Não se faz. Você não acaba com a alegria do torcedor. Tipo, você pode fazer uma troca ruim que vai deixar o torcedor chateado. Agora, deixar o torcedor dilacerado como ficou o torcedor do Dallas com essa troca, é uma parada que nenhum GM pode fazer, mano. Ainda mais do jeito que foi. Na surdina, sem avisar ninguém. Sabe, o que o Nico Harrison fez, ele não fez pensando no bem do Dallas. Porque se ele tivesse pensado no bem do Dallas, primeiro, ele não teria trocado o Luka. Mas se caso ele quisesse trocar, ele teria aberto a possibilidade de outras equipes negociarem com o Dallas. E não tô falando que, Luiz, tá falando isso porque você não queria que o Luka fosse pro Lakers. Não. Eu falo isso no sentido de que você quer negociar o Luka? Então pensa no bem do time. Você já vai fazer a cagada de perder o Luka. Tenta então, pelo menos, conseguir o melhor retorno possível. Ele não fez isso. Ele negociou na surdina, foi atrás do Lakers porque, aparentemente, ele morre de amores pelo Anthony Davis. Ele é amigo também do Rob Pelinka, então... Assim, ele não pensou no interesse do Dallas. Ele pensou no interesse dele. Ele pensou no interesse dos donos do Dallas. Não pensou no bem da franquia. Não pensou no bem do torcedor. Né? Então eu não tenho nenhuma dúvida de que o Dallas foi o grande perdedor dessa trade deadline. O grande perdedor. E eu entendo que pode ser estranho falar isso de um time que pegou o Anthony Davis. Pode parecer que eu tô tirando o Anthony Davis pra merda, mas não é isso, gente. O ponto não é a chegada do AD. É a saída do Luka e o jeito que foi essa saída. Entendeu? Então eu não tenho nenhuma dúvida. O Dallas foi o grande perdedor aqui. O grande perdedor.
Eu também coloco o Phoenix Suns como um perdedor. Apesar de conseguir se livrar do Nurk e ter sido algo bom, ter sido uma vitória, mano, tudo que o Phoenix meio que estragou nessa trade deadline faz o time sair como perdedor. E o que eu tô falando? Tô falando do vestiário. O fato de ter saído na mídia que o Phoenix estava disposto a trocar Durant e Bill ferrou com o vestiário do time. As informações são de que o vestiário do Phoenix está tóxico por conta do time ter aberto conversas para trocar Durant e Bill. Entendeu? E se pelo menos tivesse conseguido trocar o Durant e pegado o Butler, que era o que eles queriam, talvez, né, o estrago não teria sido tão grande, mas não conseguiu. Então, além de não conseguir o Butler, o time ainda ferrou com o vestiário por ter vazado que o time estava disposto a trocar o Durant e o Bill. Então, eu acho que o Phoenix Suns sai como perdedor por conta disso. Não conseguiu nenhuma chegada relevante e ainda ferrou com o vestiário do time. Tem o risco de perder o Durant no off-season. Né? Então, o Phoenix Suns eu acho que sai como perdedor aqui. O Chris Middleton eu acho que sai como perdedor. Né? Diferente do Kyle Kuzma, que teve um upgrade indo pro Bucks, o Middleton teve um retrocesso aí indo pro Wizards, né? Ele vai pro pior time da liga. Ele sai de um time onde ele é ídolo, onde ele foi campeão, onde ele é um dos maiores jogadores da história da franquia. Acho que o Middleton tá nesse patamar. Ele para de jogar com Lillard e Giannis e vai jogar com Jordan Poole. Todo respeito ao Jordan Poole, mas não tá no mesmo nível, né? Entendeu? Então, eu acho que o Middleton, ele sai como perdedor por conta disso. Provavelmente ele vai ser trocado em breve também. Pode ser que na off-season o Wizards negocie ele de novo, então ele vai virar moeda de troca. Entendeu? Então o Middleton, ele sai como perdedor por conta disso. Ele sai de um ambiente competitivo, de um ambiente onde ele era ídolo, onde ele tinha bons companheiros de time, e vai para um ambiente zero competitivo e vai para um lugar onde provavelmente ele vai ser utilizado como moeda de troca. Então, o Middleton eu acho que também é um perdedor. Eu coloco o Atlanta Hawks também como perdedor, viu? Coloco, mano. Apesar de eu até gostar do Caris LeVert, gosto do Terance Mann, que chegou também aí na trade deadline, eu acho que as perdas de Hunter e Bogdanovic, mano, são muito grandes. Principalmente a do DeAndre Hunter. Entendeu? Eu acho que o Hawks sai mais... Eu acho que o Hawks sai mais fraco da trade deadline do que entrou. Entendeu? E aí, com isso, a chance de Atlanta ter mais uma temporada jogada fora é muito grande. E aí, as informações são de que o Trae Young pode ir embora no fim dessa temporada. Que ele pode forçar uma troca, né? Então, eu acho que a Atlanta sai como perdedor aqui, mano. Eu acho que teria sido melhor o Hawks não fazer nada do que trocar Hunter e Bogdanovic. Sinceramente, eu acho que era melhor o Hawks não ter feito nada, mano. Na minha opinião. Na minha opinião. Então, Dallas, Phoenix, Middleton, Atlanta. Ah, mano, eu vou colocar o Dennis Schroeder como perdedor também, porque, de novo, chega a trade deadline e ele é trocado, né, cara? É impressionante como o Dennis Schroeder, ele nunca passa ileso de uma trade deadline, né? Nunca passa ileso, ele sempre é trocado. E dessa vez ele foi trocado. Ó, ele começa, né, sendo trocado do Brooklyn pro Warriors. Aí depois é trocado do Warriors pro Heat. Aí depois ele vai do Heat pro Jazz e do Jazz pra Detroit. Né? Então assim, né? Num espaço aí de, sei lá, 2 meses, né, contando a troca dele pro Warriors, ele já viajou o mapa, né? Entendeu?
Então, o Schroeder, eu acho que ele sai também como perdedor nesse sentido. É mais uma trade deadline onde ele é trocado. Onde ele não permanece onde ele tá, né? Eu fico pensando, velho, o que o Schroeder... Assim, o Schroeder, ele nunca deve ter comprado uma casa, né? Ele só vive de aluguel, porque ele não pode comprar casa. Ele não existe estabilidade pro Schroeder. Não existe, né? Uma coisa impressionante. Então, eu acho que o Dennis Schroeder é um perdedor também. Eu acho que ele sai como perdedor também. Tá? Então, pra mim é isso, gente. Pra mim, esses são os vencedores e perdedores. Os maiores, né? Vencedores e perdedores dessa trade deadline. Eu poderia colocar mais alguns nomes, mas eu acho que esses são os maiores. Eu acho que esses são os maiores. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Pessoal aí que acompanhou toda essa trade deadline aqui no canal, agradeço muito pela audiência de vocês, pela companhia de vocês. O canal teve um número, né, de views, teve um alcance muito grande em todo esse período de trade deadline, então agradeço demais o engajamento de vocês. E vamos lá, né, cara? Vamos lá, vamos seguir a cobertura da temporada. Agora a gente abandona, né, o foco em mercado e tal, a gente deixa de lado um pouco o mercado e foca de fato no basquete, foca de fato na temporada em si, né? Daqui a pouco vai começar a minha cobertura do draft. Acredito que a partir de março eu já devo começar a soltar algumas análises, né, dos principais prospectos da classe. Então, vai ter muita coisa, cara. Vai ter muita coisa ainda aqui no canal. Trabalho aqui nunca para, vocês sabem. E é isso, gente. Obrigado mesmo pela audiência. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau.